A mente humana é absolutamente fascinante, não é mesmo? Mas e quando os padrões de pensamento e comportamento se tornam rígidos demais? É aí que a gente entra no complexo mundo da psicologia clínica. O objetivo da nossa análise hoje é mapear exatamente isso, os padrões duradouros que definem os transtornos de personalidade. É uma jornada crucial para entendermos como a mente se organiza ou se desorganiza através de diferentes agrupamentos diagnósticos. Um mergulho de extrema relevância clínica e humana. E o nosso roteiro de hoje vai direto ao ponto. Passaremos por 6 passos. 1. Definindo os transtornos de personalidade. 2. Os 3 grandes clusters. 3. O cluster A, focado no excêntrico. 4. O cluster B, o dramático. 5. O cluster C, o ansioso. E, por fim, o item 6, a comorbidade complexa. Começando então pela nossa primeira sessão, definindo transtornos de personalidade, com foco nesses padrões duradouros e inflexíveis. O ponto crucial que a gente precisa estabelecer logo de cara é o seguinte: não estamos falando de fases difíceis ou daquelas reações passageiras ao estresse do dia a dia. Transtornos de personalidade são, por definição clínica, padrões duradouros e completamente inflexíveis de como a pessoa vivencia o mundo e de como ela se comporta. Eles desviam absurdamente das expectativas culturais, começam lá na adolescência ou no início da vida adulta e, o mais impactante, são estáveis ao longo do tempo. E o fator principal: eles causam um sofrimento real e um prejuízo funcional enorme. É, de fato, uma rigidez estrutural na forma de ser da pessoa. Pensa numa fiação interna, um circuito profundamente enraizado. Há uma natureza incrivelmente duradoura nessas experiências internas. É um traçado tão inflexível, com conexões tão fortemente estabelecidas, que mudar qualquer um desses padrões sem a intervenção adequada se torna um desafio monumental. Avançando para a seção 2. Os 3 clusters, que é a forma como a gente organiza esses 10 transtornos. Para facilitar a vida e o raciocínio clínico, o manual diagnóstico atual agrupa essas 10 condições complexas em 3 categorias principais, rotuladas simplesmente como A, B e C. Essa categorização não tira a individualidade do paciente, ela é baseada em semelhanças descritivas mesmo. O objetivo aqui não é limitar ninguém a uma caixa teórica, mas sim guiar as abordagens terapêuticas, agrupando padrões que se parecem no comportamento, na emoção e na cognição. O que nos leva à seção 3 do nosso mapeamento, o cluster A, o grupo excêntrico, marcado por características de estranheza e isolamento. Esse primeiro grande bloco, o cluster A, abriga 3 transtornos bem distintos: o paranoide, o esquizoide e o esquizotípico. E qual é o fio condutor que une esses 3? Basicamente, são padrões de pensamento e comportamento que parecem incrivelmente estranhos ou incomuns para a maioria das pessoas. E o mais difícil é que isso quase sempre vem acompanhado de uma desconfiança latente e de dificuldades gigantescas nos relacionamentos interpessoais. Imagina uma vida de isolamento absoluto. Existe aqui um distanciamento real das relações sociais. E é exatamente esse o núcleo do transtorno de personalidade esquizoide. A pessoa legitimamente prefere atividades solitárias. Não existe desejo nem apreciação por relações íntimas. O que se nota é uma verdadeira frieza emocional e uma total indiferença a elogios ou críticas. É um isolamento absoluto, mas atenção, sem aquele sofrimento típico da timidez. Trata-se de um desinteresse genuíno pelo contato humano. Mas a gente precisa aprofundar um pouquinho e contrastar as diferenças dentro desse próprio grupo. Enquanto o perfil esquizoide demonstra essa frieza e desinteresse social, a personalidade esquizotípica já traz uma marca registrada bem diferente: o pensamento mágico. A pessoa sente um desconforto agudíssimo em relações próximas, apresenta um comportamento altamente excêntrico, ideias de referência que não chegam a ser delírios completos e até um discurso excessivamente elaborado ou metafórico. É a excentricidade na sua forma mais vívida. E esse detalhe do pensamento mágico é o gancho para um ponto fenomenal. Muitos transtornos do cluster A, em especial o esquizotípico, formam um verdadeiro contínuo com a esquizofrenia. O passo 1 para entender isso são as vulnerabilidades genéticas e neurobiológicas que eles compartilham. O passo 2 é a sobreposição fenomenológica, ou seja, eles dividem sintomas como distorções de percepção e afeto restrito, só que numa intensidade menor, sem cruzar aquela linha do surto psicotípico. Então, literalmente, no mesmo espectro clínico. Saindo da esfera do isolamento, entramos na nossa seção 4, o cluster B, o dramático, onde tudo é emocional
e muito errático. No cluster B, o termômetro das emoções explode. O diagnóstico aqui abriga padrões intensos e imprevisíveis. Encontramos 4 transtornos fortíssimos. O antissocial, marcado por aquele desrespeito persistente pelas regras e pelos direitos dos outros. O borderline, que é definido por uma instabilidade emocional imensa, impulsividade, um pavor absurdo de abandono e um vazio crônico. O histriônico, com uma busca incessante teatral por atenção. E o narcisista, focado na grandiosidade, na necessidade de admiração e na profunda falta de empatia. O que amarra esse grupo é justamente a enorme volatilidade. São pessoas com as emoções sempre à flor da pele, vivendo relacionamentos muito turbulentos. E assim chegamos à seção 5, o cluster C, o grupo ansioso focado no comportamento temeroso e evitativo. Se no grupo anterior o drama reinava, as características do cluster C mostram que aqui é o medo latente que dita todas as regras do jogo. Ansiedade crônica molda 3 diagnósticos bem conhecidos. O transtorno evitativo, onde o pavor de ser rejeitado faz a pessoa se isolar, o que é extremamente doloroso para ela. O transtorno dependente, marcado por uma necessidade tão absurda de ser cuidado que gera submissão. E o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. E detalhe, não vamos confundir com toque clássico, tá? Aqui é um perfeccionismo que paralisa, uma rigidez e uma necessidade inflexível de ter controle mental e interpessoal o tempo todo. Para fechar o nosso mapeamento, seção 6, comorbidade complexa, a realidade crua da sobreposição. Na vida real, a verdade é que os seres humanos não se encaixam perfeitamente nessas barreiras teóricas. A comorbidade é extremamente comum. É totalmente possível e de fato frequente que traços mistos convivam na mesma pessoa. Imagina só a complexidade colossal de alguém lidando, ao mesmo tempo, com os traços de desconfiança e paranoia do cluster A, junto com toda a instabilidade emocional e impulsividade do cluster B. A teoria organiza as informações maravilhosamente bem, mas na prática a vida se mistura. Tem uma citação fenomenal da nossa fonte que resume perfeitamente a situação. A sobreposição de sintomas e os fatores etiológicos partilhados contribuem para essa complexidade. É exatamente por isso que a rotulagem rápida é um erro gravíssimo na clínica. Profissionais precisam realizar avaliações incrivelmente minuciosas para compreender o perfil inteiro da personalidade de alguém, e não só pescar um sintoma isolado para colocar a pessoa numa caixa. O que nos deixa com uma provocação brilhante para encerrar. Como o entendimento dessa comorbidade fluida muda de verdade a forma como a gente planeja e integra abordagens terapêuticas na vida real. Fica aí a reflexão. O mundo da psicologia clínica mostra que precisamos ser continuamente adaptáveis e, acima de tudo, ter um olhar profundamente atento e humano para a individualidade de cada ser humano.